Bom, eu queria primeiro agradecer por você topar participar. E a gente Imagina. gosta muito de compartilhar a experiência de quem está estudando no exterior para incentivar mais pessoas a fazer o mesmo. E, por favor, se apresenta. Quem é você, com essa idade, de que lugar você vem do Brasil? Meu nome é João. João Murray, eu sou de São Paulo. Eu tenho 21 anos. Eu sou um junior em Syracuse agora. E, quer dizer, eu era um junior semestre passado, vou ser um senior semestre que vem. Eu tenho um double major em Economics and Sports Management e um minor em Sport Analytics. Acho que vamos já partir para isso. O que significa ter um double major, né? E como que acontece essa escolha da área de estudo nos Estados Unidos? Uhum. Então, um double major é você basicamente fazer duas graduações, né? Então, vou me formar com Bachelor of Science em Sport Management e um Bachelor of Arts em Economics. Então, você tem basicamente essas duas graduações. Eu faço aulas das duas matérias e faço os requirements das duas matérias e muitos deles até, tipo, eles overlap, assim, eles são os mesmos requirements, então isso ajuda bastante também. E é isso, você sai com dois diplomas pelo preço de um, como o professor me disse uma vez, achei isso bem bacana. E isso te demanda mais anos do que um bacharelado normal, ou mais tempo para caber nos 4 anos? Como funciona isso? Então, no meu caso, não, porque muitos dos core requirements, então das aulas que não são exatamente de economia ou de sports management, que as duas majors precisam, são comuns. Então, por exemplo, as duas, o meu major de sport management tem um requirement de uma aula de Econ 101, e essa aula também conta para o meu major de Econ. E as duas têm um requirement de accounting, então eu faço uma aula de accounting que conta para os dois. Então você acaba tipo meio que abatendo essas aulas, sabe? Mas depende de caso, de cada caso, né? Se você quiser fazer, por exemplo, um triple major, é capaz de você ter que ficar um semestre a mais ou algo assim. O que eu diria é que eu faço mais aulas por semestre, na maioria das vezes, do que as pessoas que só têm um minor. E também, só para deixar claro, é super comum ter um double major. Vários dos meus amigos fazem o mesmo número de aulas que eu e não há nenhum monstro de sete cabeças. Assim. Então, essa é a escolha que a universidade dá para o aluno. Uhum. Você escolhe fazer o double major. Sim, mas aí tem uma série de requerimentos. Você tem que aplicar também, aí depende das suas notas e da sua disponibilidade de aula também. Mas é bem comum. Como é que você escolheu, primeiro, como surgiu a ideia de estudar, de fazer o bacharelado no exterior e por que especificamente nos Estados Unidos e na sua universidade, a Syracuse University, né? Uhum. Para mim, eu sempre gostei muito de viajar, assim, e eu fazia esgrima, então eu viajava bastante também. E eu sempre tive vontade de morar fora, assim, só que era só uma ideia, sabe? E aí, quando começou a chegar ensino médio, assim, eu não fazia ideia do que eu queria fazer e começou a falar de vestibulares já e tal. Até que um dia um amigo meu falou pra mim, eu acho que eu quero trabalhar com esporte. Eu falei, bacana isso aí. Não sabia que dava pra fazer isso. Acho que eu quero também. Aí eu comecei a olhar e eu vi que se eu quisesse o melhor lugar para eu fazer, onde eu ia ter mais oportunidade, a melhor educação seria nos Estados Unidos. Então, juntou a fome com a vontade de comer e eu comecei a buscar isso e a me preparar para isso, sabe? Então, a minha vinda inicial foi por uma vontade de estudar administração esportiva mesmo. Como é que você encontrou essa universidade? Você se aplicou a mais de uma? E aí, se sim, o que fez escolher por essa especificamente? Sim, eu apliquei para várias. E eu tinha uma pessoa que me ajudou, que me aconselhou no processo todo, me explicou tanto para mim quanto para os meus pais, né? Porque os pais têm um papel importante nessa parte também. Eles querem entender tudo e querem entender como funciona. Então, tive uma pessoa que ajudou a gente, explicou todo o processo de aplicação e nisso também explicou que quanto
sabe? Mais universidades você aplicar, maiores as chances de você entrar em uma e mais opções você tem no final, né? Então eu apliquei para várias, para mim era uma como eu disse, eu fazia esgrima, então para mim eu precisava, eu estava procurando uma universidade que tivesse ou esgrima, um time de esgrima que eu pudesse tentar fazer parte, ou um major que eu quisesse, ou fosse muito boa. Então, por exemplo, eu apliquei para Notre Dame. Notre Dame tem um baita time de esgrima, não tinha sport management, mas é uma universidade com baita prestígio, então eu apliquei para lá. Apliquei para Universidade do Oregon também, que tem um programa de sport management bacana, mas não tem esgrima. Então foi por aí o meu caminho, sabe? Uhum. E no final eu acabei escolhendo Syracuse porque eu vim visitar aqui e eu falei com professores, eu falei com advisors do programa de Sport Management, eu me senti muito acolhido, muito acolhido. E eu senti o programa, tipo, uma coisa muito séria, muito preparada, sabe? Eu me senti em casa desde o primeiro momento que eu pisei no campus aqui. Então, eu não tive, assim que eu visitei, eu não tive dúvida que eu queria vir para cá. Você chegou a tentar bolsa de estudo como atleta? Bolsa de estudo de atleta é possível com a esgrima? Mas é muito difícil. É. Muito difícil. E aí, de novo, tipo, eu tenho alguns amigos que, se você quiser, eu até te passo o contato, porque eles competem na universidade, no time de esgrima e são brasileiros. Mas é complicado, assim, e para mim, no final, era mais importante eu fazer e eu estudar o que eu quisesse do que eu ir para um lugar onde eu conseguisse continuar a esgrima. Então, foi uma decisão que, enfim, uma hora eu sabia que ia ter que chegar. E eu já tinha isso na cabeça, então eu falei, tenho que escolher agora, e eu escolhi pelo estudo. Entendi. O processo de application para você, como é que foi? Foi tranquilo? O que você precisou providenciar para todas essas universidades, porque cada uma provavelmente tem alguns critérios diferentes um do outro. Como que foi esse processo? Como eu falei, eu tinha uma pessoa para me auxiliar, então toda pergunta que eu tinha, eu mandava para ela. Mas realmente é um processo de achar documentação, imprimir isso e mandar e perguntar e fazer upload, escanear e escrever redação, inscrever para a prova. É chatinho até. Mas o que facilita bastante é o Common App, que lá você tem, sei lá, 80% das universidades que eu apliquei usavam o Common App. E as outras que não usavam tinham o próprio portal também, e aí era bem intuitivo até. Mas é isso, não tem como escapar disso, sabe? E como tem sido fazer o bacharelado nos Estados Unidos? A experiência geral e também de adaptação num sistema de ensino diferente, numa língua estrangeira, tem Uhum. sido tranquilo para você? Como foi a adaptação? Para mim foi bem tranquilo. É. E eu digo isso no meu caso, porque eu sei que para muita gente não é, sabe? Mas para mim foi muito tranquilo. Eu sempre tive essa ideia na cabeça, então eu sinto que eu estava muito preparado para chegar aqui e encarar o que quer que fosse e me abrir para a experiência sabe, eu estava pronto também para enfim, para começar uma nova fase e tal. Então, para mim foi bem tranquilo, porque eu estava bem aberto e eu estava com a cabeça muito boa para realmente enfrentar tudo. O que que você diria para a pessoa já ir preparada, assim, para evitar o choque cultural ou algum tipo de dificuldade na adaptação que ajudaria para ter uma experiência parecida com a sua? Olha, choque cultural é inevitável, você vai ter. Então, primeiro, eu diria não se preocupar com isso, porque vai ter. Vão ter algumas coisas que vão ser diferentes e você vai ter que ou sobreviver, ou se adaptar, ou não vai dar certo. Então você não tem muita opção, sabe? Mas eu diria que a maior
coisa é essa, via aberta adaptação, sabe? Dá um exemplo bem bobo até. Banheiro de dorm. É compartilhado, é um saco? Mas o que você vai fazer? Não vai tomar banho o semestre inteiro? Sabe? Não tem muita opção. Então você tem que vir com a cabeça aberta, vir assim, preparado para viver coisas novas e nem sempre serão boas e cair até, sei lá, se ferrar numa aula, alguma coisa assim, porque como você falou, é uma língua diferente, é um sistema diferente. E vir aberto e com tudo isso em mente, sabendo que vão ter altos, vão ter baixos, mas no final eu acho que vale muito a pena. Já que você mencionou o dorm aí, como funciona o esquema da acomodação na universidade? Você tem um quarto particular ou você também divide o quarto? Tem alimentação inclusa? Como que é o da universidade? Então, aqui em Syracuse, os alunos, a universidade requer que os alunos fiquem em dorms da universidade os 2 primeiros anos. Então, a maioria das universidades eu acho que é só o primeiro, só o freshman year, mas aqui eles fazem questão que seja o primeiro e o segundo. Eu tive uma experiência muito boa, porque eu fiquei num dorm que tinha sido renovado, acho que menos 5 anos, então o meu quarto era basicamente dividido no meio, e tinha o meu lado e o lado do meu roommate. Então a gente tinha uma certa privacidade, mas ao mesmo tempo esse clima de assim morar com o outro, sabe? A gente particularmente tem bastante dorm para freshman, exclusivo para freshman, eu digo. Então isso acaba criando uma comunidade bem legal no primeiro ano. E no segundo, a universidade oferece mais opção de moradia. Então, no segundo ano, eles já têm uns apartamentos, assim, que ainda são da universidade, mas já tem uma cama maior, tem seu próprio banheiro, tem mais espaço. E depois disso, você pode morar fora do campus. Então, tem complexo de apartamento, tem casa que você pode alugar e é bem comum. Eu diria até que a maioria dos alunos de terceiro ano faz isso, assim como eu fiz semestre passado. E a questão da alimentação, o refeitório, a universidade tem muitos refeitórios, e você pode comer sempre que quiser lá. E uma hora cansa, não vou mentir, mas não ter que cozinhar também uma baita ajuda. Eu imagino, mas eles dão a opção de você escolher ter acesso à cozinha para preparar a sua própria refeição ou é obrigatório ter o plano de alimentação na Não, conta? se você mora no campus e não num desses apartamentos que eu mencionei, você precisa ter um plano de refeição. E você pode escolher, tem diferentes níveis. Tem um que você pode, sei lá, comer 7 vezes por semana, um que são 14 e um que são 21, um negócio assim. Entendi. E depois, se você mora fora do campus, você pode também pagar por esse plano ou pode não pagar. Entendi. Tem bastante gente de fora, bastante nacionalidade na universidade, você tem esse contato? Sim, sim. Aqui, eu tô puxando esses números de cabeça, então não sei se está certo, mas se eu não me engano, são por volta de 16 mil alunos undergrad, 20 mil grad, e desses 20 mil, 4 mil são internacionais, por aí. Então é um número bastante alto e você acaba encontrando e ficando amigo de bastantes deles. Você está tendo experiência de estágio? Eu não me lembro, acho que você comentou que está tendo experiência. É parte obrigatória do curso? Tô tendo experiência esse verão e eu já tive algumas outras coisas também, tanto durante o ano escolar quanto os outros verões. Não é parte do curso ainda, mas pro meu major, a gente tem um capstone, que é a última coisa que você faz para se formar, o último semestre. E no caso do meu programa, esse capstone é um estágio de 6 meses. Então eu ainda vou ter que completar isso. Só uma coisa que eu acabei deixando passar qual é a diferença do bacharelado de ciências, bacharelado de artes, no seu caso? Como isso diferencia um do outro? Se eu não me engano, é uma coisa mais técnica, assim. O de ciência você faz umas aulas a mais, e o de artes você faz umas aulas
diferente. Eu não sei exatamente os detalhes, mas o que eu me lembro foi que quando eu fui adicionar o médio de economia, para mim era mais secundário, era mais uma coisa que eu me interessava, não era muito algo que eu queria trabalhar na área, sabe? Então, eu achei que um major de ciências que aliás eu ia ter que fazer mais aula e aulas mais técnicas não era necessário, então eu escolhi só fazer o diário mesmo e também encaixava melhor com o meu schedule, com o meu plano de aula dos 4 anos, assim. Certo. E retomando os estágios, o que você tem feito agora no verão e como é essa experiência de trabalhar em um ambiente profissional americano? Tem muita diferença, assim? Não sei se você chegou a ter experiências no Brasil para essa comparação, mas o que você tem achado desse ambiente americano? Então, eu não tive muito da experiência no Brasil. Todas as minhas experiências profissionais foram aqui nos Estados Unidos. Esse verão eu estou trabalhando para uma agência que trabalha com mídia e marketing em esporte. Está sendo bem legal. É remoto, ainda por causa da pandemia, eu diria. Então, assim, eu não tenho essa experiência de escritório nem nada e essa dinâmica, mas tem sido bem legal. Eu não sei se tem nenhuma diferença gritante, assim, até porque meu chefe também internacional, ele é colombiano. Mas o que eu diria é que aqui a sensação que eu tenho é que é muito competitivo e muito norteado por resultado. Então, se você não entrega o resultado de uma certa maneira, eles te olham meio torto, assim. E isso não é para dizer que não tem uma curva de aprendizado, alguma coisa assim, é só que eu diria que eles esperam resultados concretos, assim, eu não sei se está muito claro, mas... Tá claro, sim. Deu pra ver. Então, você teve essa experiência só remota por enquanto, e as suas aulas ainda estão remotas ou já estão retomando presenciais agora? Não, então o semestre passado, que começou em agosto, foi 90% remoto e eu estava no Brasil e eu não ia conseguir voltar. E então eu decidi não voltar e eu tirei um semestre. Aí eu voltei em janeiro desse ano pro semestre e o sistema foi híbrido. Então eu tive seis aulas e 3 foram presenciais e 3 foram online. E semestre que vem a universidade já disse que vai ser tudo presencial. E sem restrição, eles mandaram um e-mail outro dia, tá falando que não vai ter restrição de distanciamento, nem de máscara. E se Deus quiser, vai ser vida normal. Que maravilha. É. Você é co-presidente do Brasa, eu queria entender mais ou menos o que é isso. É uma associação de estudantes brasileiros. Ela não é específica da sua universidade, né? Ela é algo que abrange outros ambientes acadêmicos. O que é e o que significa ser o presidente da associação na Syracuse? Uhum. Então, a Brasa é uma organização global e nós somos um braço, um chapter da Brasa Global no campo de Syracuse. Então, a gente faz parte dessa rede de brasas locais que eles chamam, que vai dos Estados Unidos inteiro até a Europa, até a Ásia, que eles estão começando agora, sabe? Então, é uma rede enorme de estudantes internacionais, estudantes brasileiros, estudando fora. E eles fazem um trabalho muito legal. Eles têm conferências e programa de bolsa, programa de mentoria. É um trabalho muito legal que eles fazem. E a gente é um braço disso, uma representação disso no campo de Syracuse. A gente, até um ano atrás, eu diria, a gente era bem pequeno. E quando veio a pandemia, vários dos alunos brasileiros se encontraram com um tempo extra no verão e a gente se juntou e decidiu começar a crescer, sabe? Então a gente começou a crescer, começou a fazer plano, começamos a fazer evento online e, e começamos, a coisa mais importante, a gente começou a falar com os alunos freshmen
que tinham entrado em Syracuse, brasileiros, e começou a, enfim, conversar e tentar ajudar e reach out para ter esse primeiro contato. E eu acho que essa foi a coisa mais importante que a gente fez, porque a gente começou a conquistar a confiança deles de uma maneira que a gente conseguiu crescer mais esse semestre. Então, eu e o outro João, o presidente também, a gente diz que a missão da nossa organização é ajudar e apoiar os alunos brasileiros, né, no campo de Syracuse. E é isso que a gente faz, e tem sido algo muito bacana. É isso. Sabe me dizer quantos brasileiros são aí? Putz, o número oficial eu não sei, mas entre undergrad e grad eu acho que são por volta de uns 40 ou 50. Né, bastante. É. Se tiver brasileiros interessados em estudar na Syracuse, eles podem entrar em contato com vocês para tirar dúvida. Vocês fazem essa ajuda também de esclarecer assuntos para quem está interessado, não para quem já está matriculado. Podem e devem. A gente ajuda no que a gente pode. A gente é bem ativo no nosso Instagram, @brasa_Qs. Legal. Fazer um plug aí. Já, já E, faz merchan já. e quem tiver dúvida pode mandar lá, e a gente, se não souber a resposta, tenta redirecionar para os canais da universidade também, onde é capaz da pessoa encontrar a resposta, mas a gente tenta sempre ajudar no máximo que pode. Já aproveitando aí o gancho, o que você diria para quem está pensando em estudar nos Estados Unidos? Eu tenho feito essa pergunta para as pessoas, porque cada um tem um ponto de partida que eles consideram essencial, que pode ajudar essas pessoas que estão, assim, dá o norte, né? Estão meio perdidas, quero, mas não sei por onde começar, porque realmente, quando você começa, é muita coisa para pesquisar. O que você diria? Começa assim que dá certo. Realmente, eu acho que por onde eu comecei, e eu acho que foi um processo bom, é começar a pensar por quê, e o porquê te leva aonde. Então, o meu porquê era porque eu queria estudar administração esportiva, e isso me levou a várias universidades onde eu podia aplicar. Então, vamos supor que o seu porquê é porque, putz, eu quero morar em Boston. Então, começa a olhar as universidades em Boston. Aí disso, escolhe umas que você acha que combina mais com você. Aí disso, você lê os requerimentos de cada universidade e vê como é que faz para aplicar. E por aí vai, sabe? Mas começa de um porquê maior e vai tentando diminuir, assim. A Syracuse está no estado de Nova York, né? Como que é Uhum. a região aí? Você conseguiu aproveitar no pré-pandemia? Deu para conhecer e participar da vida social da cidade? Então, Syracuse é uma cidade, não é uma cidade grande, fica a 3 horas de Nova York, 3 horas de Boston, 3 horas e meia de Toronto, 3 horas e meia de Filadélfia. Então, não tem realmente uma cidade muito grande. Então, as nossas opções de lazer, assim, são o centro da cidade, que a gente pode ir de ônibus, ou a universidade em si. Uhum. Então, não sei nem se eu devia tá falando isso, mas a universidade sempre foi conhecida por ser boa em festas também, além de tudo. Ah, é bom ver também, né? Mas isso é porque a gente tem que se entreter também, sabe? Porque a gente não tem muita opção. Por exemplo, se você vai para uma NYU, você tem Nova York inteira ali à sua disposição para no final de semana. A gente tem as opções da universidade, sabe? Então a gente tem os jogos esportivos pô, tem os restaurantes no centro da cidade, só que a gente não pode, sei lá, ir num show, assim, que tem cada esquina em Nova York, sabe? Então a gente acaba tendo que se entreter. Mas isso não é de maneira nenhuma chato ou entediante. Eu acho que fica até ainda muito mais legal, porque você acaba se divertindo muito mais com seus amigos e ficando muito mais próximo deles do que se eu tivesse várias outras opções, sabe? Entendi. Mas é uma coisa a ser considerado também, né? Dar uma Com certeza, pesquisada na região quando você com estiver certeza. considerando. E até, eu diria assim, voltando àquilo lá que você falou, para onde começar a olhar, isso é uma coisa para se olhar também. Cidade grande, cidade pequena,
universidade grande, universidade pequena, e aí você vai achando o lugar que você se encaixa, sabe? Certo. Só uma questão dos seus cursos ainda. Tem sido difícil fazer as tarefas, entregar os trabalhos e as provas? Tem prova regularmente, tipo as finals, como que é para você isso? Com certeza. Tem prova, tem trabalho, tem apresentação, tem essay, tem tudo isso. Difícil para mim não é agora, porque eu meio que já peguei o ritmo, sabe? Mas eu lembro que no meu freshman year, em algumas aulas, eu meio que, tipo, demorei um tempo para pegar o ritmo, assim, sabe? A universidade, ela oferece algum tipo de reforço, ajuda, suporte para o aluno, até mesmo em questão de língua, assim, se precisar de uma ajuda no idioma, tem esse tipo de serviço aí? Um, Na questão do idioma, eu acho que em português especificamente eu não vi. O que tem é a gente da Brasa que a gente fica feliz em ajudar. Mas em inglês, sim, para grande maioria das aulas que são grandes, então, por exemplo, aquela aula que eu mencionei no começo, Econ 101, várias pessoas têm que fazer e várias pessoas também acham difícil. Então, tem tutoria para aquilo. Fora que você tem os TAs, né, que são os Teaching Assistants, e regularmente eles fazem sessões também. Todos os professores têm office hours. O que é office hours? É simplesmente 1 hora do dia que o professor reserva para ficar na sala dele. Então, sabe que ele vai estar na sala dele, se tiver alguma dúvida, você vai lá. E muitas vezes você vai ser o único aluno lá, sabe? Então, tem todo um sistema de oportunidade que você tem para meio que se ajudar, assim, de se ajudar, de você buscar essa ajuda. Certo. João, eu acho que é isso. Eu só queria saber se você tem uma ideia. Eu sei que talvez seja cedo para isso, mas tem uma ideia de onde ir depois disso. Você pretende, por acaso, permanecer, estudar ou procurar a sua área de estudo, ela se encaixa no OPT, nas chances de trabalhar nos Estados Unidos depois de graduação? Você tem uma ideia já do que você quer fazer? Sim, eu tenho, se eu não me engano, 1 ano de OPT depois da formatura. Eu não posso falar com toda certeza o que eu vou fazer, mas eu diria que no momento meu plano é ficar pelo menos esse 1 ano e ver quais as oportunidades que eu tenho e, e daí. A Depois a gente vê. universidade tem um programa de perspectiva profissional, de ajudar os alunos a conseguirem essa experiência e de conseguir, talvez, transformar esses estágios numa vaga permanente depois. Eles têm esse tipo de serviço? Com certeza. Tem um Career Center que eles falam, né? Que eles mandam e-mail toda semana com feira de carreira, workshop disso, workshop daquilo. E, e eles têm vários assessores também que são super acessíveis. Então a gente fez um workshop profissional. A Brasa organizou com um desses assessores um workshop profissional. Então a gente teve uma pessoa que veio e falou para a gente de LinkedIn, falou de currículo, falou de entrevista. E falando mais específico do meu caso, do meu programa, como eu te falei que a gente tem aquele capstone que é um estágio, a gente tem pessoas que a posição deles chamam Internship Placement Coordinators. Então o trabalho deles é literalmente achar estágio para os alunos. Então, por exemplo, esse que eu estou fazendo esse verão, eu achei por meio da minha Internship Placement Coordinator. Muito legal. João, é isso. Eu agradeço muito pelo seu tempo, por compartilhar a sua experiência com a gente. Imagina, é um prazer.